Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Redditor. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, e Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da Sul América. Informamos que o evento terá duração de 1 hora e a sua gravação ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Redditor, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui novamente. Bom, falando aqui do nosso primeiro trimestre de 2026, a gente começou num ritmo forte, uma receita bruta consolidada de 15,5 bilhões, um crescimento de 10%. Nosso EBITDA consolidado de 3 bilhões de reais, que dá uma expansão de 27,3%, com um ganho de 2,7 pontos percentuais na nossa margem. Considerando o resultado financeiro dos ativos vinculados da seguradora, a gente tem um EBITDA ampliado, que chegou a 3,4 bilhões de reais, também crescendo 27,6%. Lucro líquido de 1,2 bi, um avanço de 13,9%. E destacar que a gente continua com uma estrutura de capital bastante sólida. A gente termina o trimestre com uma alavancagem de 1,75 vezes, abaixo do que a gente terminou o quarto tri de 2025. Reforçar que a gente vem colhendo as sinergias do nosso modelo integrado, com os hospitais, com a parte de seguros, com a oncologia, com a coordenação de cuidado, que vem trazendo resultados positivos aí trimestre após trimestre. Nos hospitais, a gente tem um trimestre forte, tanto em volume como em mix e em produtividade operacional. Chegamos ao número de 727 mil pacientes dia nesse período, com crescimento de 4,1%. Taxa média de ocupação 77,5%, que dá uma expansão de meio ponto percentual ano contra ano, considerando que a gente teve também a operacionalização de mais 135 leitos. Fizemos 146 mil cirurgias, um destaque importante aqui, com crescimento de 11,9%, contra o primeiro trimestre do ano passado, sendo que as cirurgias que a gente classifica como alta complexidade, a gente tem um crescimento de 15% e elas já estão representando 8,1% do volume cirúrgico total. Destacar que esse crescimento consistente do volume cirúrgico, ele tem sustentado níveis bastante saudáveis na nossa ocupação, mesmo com a nossa expansão de leitos. Receita bruta dos hospitais e oncologia atingiu 9,2 bilhões, crescendo 15,6%. E o ticket médio consolidado dos últimos 12 meses avançou 9%, com um CAGR de 6,9%, se a gente olhar um período mais longo desde 2020. Margem EBITDA hospitalar foi de 26,2%, que dá uma expansão de 2,4 pontos, ano contra ano, sem o efeito da atualização patrimonial dos ativos incorporados à Atlântica D'Or. A margem ajustada ficaria em 22,8%, ainda assim com uma expansão de meio ponto percentual contra o primeiro trimestre de 2025. Na oncologia, um destaque também importante, crescemos 23,6%. A oncologia já chega a representar 11,7% da receita total de prestação de serviços assistenciais, contra 11% em primeiro trimestre de 2025 e 10%, 10,1% para ser exato, no primeiro trimestre de 2024.
A gente segue observando um crescimento bastante forte. Tivemos uma expansão de 16% no volume de infusões e 7% no ticket médio. Destacar também a nossa convicção de que o melhor modelo operacional da oncologia, que é o modelo integrando as clínicas oncológicas com os hospitais, possibilitando tratar o paciente em todas as suas necessidades, tem se mostrado o melhor modelo para pacientes, o modelo mais sustentável, que entrega melhores desfechos e uma atratividade muito grande aí para o corpo de médicos, de oncologistas que tem nos procurado, e a gente tem reforçado aqui o nosso time, dado essa demanda crescente. Na Sul-América, Raquel vai detalhar os resultados. Vou destacar que a gente atingiu mais de 6 milhões de membros em saúde e odonto, com crescimento de 11,4% em relação ao ano passado. Só em saúde a gente está falando de uma adição líquida de 209 mil vidas nos últimos 12 meses. Sinistralidade terminou o trimestre em 77,2%, isso é uma melhora de 1,4 ponto percentual ano contra ano. E o EBITDA da operação ficou em 850 milhões de reais, com crescimento de 28,8%. Considerando o resultado financeiro dos ativos vinculados, o EBITDA ajustado atingiu 1,3 bi, o que dá um avanço ano contra ano de 29%. Com isso, vou passar aqui a parte de expansão. A gente encerra o trimestre com 13.555 leitos totais, 10.486 leitos operacionais. A gente tem num pipeline entre 2026 e 2028 uma adição de mais de 2.500 leitos, a maior parte deles em projetos de brownfield, para ser preciso, 72% desses leitos. Destacar que a gente está avançando nas obras importantes na Zona Leste de São Paulo, no Glória D'Or, no Oeste D'Or, em Ribeirão Preto, no Hospital Brasil em Santo André, em Taubaté, Sorocaba, na UDI lá no Maranhão, no DF-Star e no Hospital São Carlos, em Fortaleza. E também destacar que na Atlântica D'Or a gente já conta com 6 ativos em operação e 3 desses projetos aqui que eu citei de construção estão sendo desenvolvidos pela Atlântica D'Or. Com isso, vou passar a palavra à Raquel e estou à disposição de vocês aqui para as perguntas no final. Obrigada, Paulo. Bom dia, pessoal. Bom, trazendo aqui os principais destaques do desempenho da Sula, acho que a gente começa o ano da mesma maneira que finalizou 2025, né? Acho que o crescimento é bastante consistente e principalmente sustentável. Nos primeiros 3 meses aqui de 26, a gente adicionou mais de 22 mil vidas, né? 22 mil beneficiários em saúde e 83 mil em odonto. Então, como o Paulo adiantou na fala dele, a nossa base rompe os 6 milhões de vidas. Eu acho que esse é um marco histórico aqui para a gente. Em relação ao ano passado, são mais de 600 mil adições líquidas, sendo aí pouco mais de 200 mil em saúde e pouco mais de 400 mil em odonto. Acho que um dos grandes destaques nos últimos anos tem sido a capacidade de ampliar o portfólio, aumentando os mecanismos importantes que vocês nos ouvem falar há bastante tempo, como a coparticipação e o reembolso modular, mais recentemente, que ajudam a atender mais perfis de clientes, mais regiões, né, com opções mais modernas e acessíveis, e que, sem sombra de dúvida, ajudam no controle das fraudes, abusos, enfim, a sinistralidade de forma geral. Hoje já são mais de 900 mil beneficiários em produtos com reembolso modular e a maior parte das vendas também já tem algum nível de coparticipação, inclusive no varejo, né? O que é uma excelente notícia. Isso naturalmente tem um impacto no crescimento do ticket médio, dado o efeito de mix na carteira, mas é reflexo natural de uma estratégia que amplia o acesso e a sustentabilidade. E reforçando que a gente sempre busca o menor reajuste possível para os nossos clientes. Eu posso até citar a última divulgação de reajuste para o pool de empresas até 29 vidas, né? Esse ano a gente ficando em 11,83, quase 4 pontos abaixo do que foi ano passado. Ao mesmo tempo, a sinistralidade segue bastante controlada, com uma melhora de 1,4 pontos versus o primeiro TRI de 25, mantendo uma consistente trajetória de melhora no ano contra ano.
Acho que isso mantém e reforça o nosso mantra de responsabilidade na subscrição, né? Sem absolutamente nunca entrar em guerra de preço e de provisionamento responsável também. Acho que é isso, pessoal. São os principais pontos. Eu vou passar agora para o Gavina e fico à disposição. Obrigado, Raquel. Olá, bom dia a todos. Queria aqui começar também com agradecimento a todos os nossos colaboradores, médicos, pacientes, fornecedores, investidores, por estarem conosco até agora, essa jornada, e, enfim, por acreditarem nesse trabalho, né? E dizer para vocês que o Paulo já circunscreveu aí muito do que eu ia falar, para não me tornar repetitivo. A palavra atual, a Raquel usou bem aqui, né? A gente está na atuada de crescimento. Eu até anotei crescimento consistente e sustentável, são as palavras da Raquel. Isso também do lado da Redditor é o que acontece, do lado dos hospitais. Eu queria acrescentar que também, assim como a Sula, nos hospitais, com certeza a gente está muito focado nisso e entregar qualidade e segurança, porque é isso que vai mover a gente para os próximos patamares, ser reconhecido por uma entrega de resultado fundamentalmente assistencial, com qualidade e segurança. E na busca total do que o Paulo falou no começo, de eficiência operacional. Por isso a gente cresceu o paciente dia quase 4%, um pouco acima de 4%, né, ano contra ano. Crescemos leitos, como o Paulo disse, crescemos leitos totais, crescemos leitos operacionais e, fundamentalmente, trouxemos mais pacientes para dentro das nossas instituições, mesmo com esse crescimento de leito, com mais ocupação, mais cirurgia e mais cirurgia complexa. Então, acho que isso é fruto de um trabalho de entrega de qualidade assistencial, acima de tudo, e demonstrando para o nosso público, médico, paciente, acompanhante, pagadores de conta, para todo mundo, o quanto a gente está focado em melhorar a nossa eficiência operacional e trazer segurança para os nossos pacientes. Em resumo, é isso. Novamente, agradecer a todos e passar a palavra para o Otávio aqui, que vai continuar a apresentação para vocês. Obrigado, Gavina. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu estou na página número 7 da apresentação, receita bruta, ticket médio do segmento de serviços hospitalares, começando com o gráfico à sua esquerda. A companhia reportou no primeiro trimestre desse ano, receita bruta total desse segmento de R$ 9.156 milhões. Isso é um crescimento de 15,6% na comparação anual, resultado do aumento do ticket médio de 11% e o aumento do número de pacientes de 4,1%. A comparação trimestral, uma certa estabilidade, resultado de um aumento do ticket médio de 0,6% e uma queda do número de pacientes de 1%. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução histórica do ticket médio desse segmento desde março de 2020. Estou pulando para a página número 7, a mesma informação, segmento de oncologia, como sempre, começando com o gráfico à sua esquerda. A companhia reportou receita bruta desse segmento de R$ 1 bilhão e 75 milhões de reais. Isso é um crescimento de 23,6% na comparação anual, resultado de um aumento do ticket médio de 6,6% e um aumento do número de infusões de 15,9%. Na comparação trimestral, crescimento de 2,4%, resultado do aumento do ticket médio de 1% e do aumento do número de infusões de 1,4%. À sua direita, apresentamos graficamente a evolução do ticket médio desse segmento desde o primeiro TRI de 2025. Estou passando para a página número 9, custos e despesas, mais uma vez do segmento de serviços hospitalares. À sua esquerda, a companhia reportou custos com segmento de serviços hospitalares de R$ 6.287 milhões no primeiro trimestre de 2026, crescimento de 13,9% na comparação anual, decréscimo, uma queda de 1,1% na comparação trimestral. Na medida que as receitas desse segmento cresceram mais rapidamente do que os custos, tanto na comparação anual como na comparação trimestral, nós tivemos expansão de margem bruta. No caso da comparação anual, uma expansão de margem bruta de 80 bips, na comparação trimestral, uma expansão de margem bruta de 40 bips. À sua direita, a companhia reportou despesas gerais administrativas de R$ 363,7 milhões no primeiro semestre desse ano. Uma certa estabilidade quando comparado
com os trimestres anteriores, o destaque dado aqui para os eventos não recorrentes positivos reportados no terceiro trimestre de 2025 e no quarto trimestre de 2025, principalmente relacionados com uma causa histórica de Sul América, ISS, incidentes sobre planos de pós-pagamento. Salvo esses eventos não recorrentes, nós teríamos uma certa estabilidade e uma evolução dessa linha de despesas muito parecida com a própria evolução do top line da companhia. Estou passando à frente, na página número 10, EBITDA e lucro líquido. À sua esquerda, a companhia reportou para o segmento de serviços hospitalares um EBITDA de 2 bilhões 120 milhões de reais no primeiro trimestre de 2026. Isso é um crescimento de 26,7% na comparação anual, um crescimento de 1,5% na comparação trimestral, uma margem EBITDA de 26,2%. À sua direita, nós apresentamos lucro líquido e lucro líquido ajustado para o primeiro trimestre de 2026 de 1 bilhão 159 milhões e 1 bilhão 203 milhões, respectivamente. Estou passando à próxima página, número 11, dados referentes à Sul América, começando no alto à sua esquerda. A companhia reportou receita líquida desse segmento no primeiro trimestre de 2026 de 8 bilhões 685 milhões de reais, é um crescimento de quase 8%, nos movendo no sentido horário, no alto à sua direita, sinistralidade, no primeiro trimestre desse ano de 77,2%, uma queda de 1,4 pontos percentuais na comparação anual. Ainda à sua direita, abaixo, o total de beneficiários de saúde odonto de 6 milhões de clientes, um crescimento consistente ao longo da série histórica. Por fim, à sua esquerda e abaixo, um EBITDA ajustado de 1 bilhão 272 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, um crescimento de 29%. O EBITDA da companhia e o EBITDA ajustado da companhia, dados consolidados, foram de 2 bilhões 969 milhões e 3 bilhões 148 milhões de reais, respectivamente. Estou na página número 12, turma, endividamento. No alto, à sua esquerda, a companhia reportou caixa e equivalentes de 45,2 bilhões de reais. Líquido de provisões técnicas, 26 bilhões de reais. Tendo em vista o saldo de dívida bruta e dívida líquida de 48,1 bilhões de reais e 22,1 bilhões de reais, nós chegamos a uma relação dívida líquida EBITDA de 1,75 vezes. A empresa vem se desalavancando, a empresa já passou pelo pico do ciclo de investimentos, vem gerando caixa, vem crescendo, e isso vem permitindo a desalavancagem da empresa, apesar do pagamento de dividendos extraordinários no exercício fiscal anterior, no montante de 6,5 bilhões de reais. Ainda sobre métricas de crédito, quando nós inserimos no conceito de caixa, com impacto, obviamente, na dívida líquida, as provisões técnicas de seguros, e somente de seguros, nós chegamos a uma relação dívida líquida EBITDA de menos de 1,2 vezes. No centro da página, apresentamos um prazo médio de endividamento de 6 anos, um custo de capital de terceiros de CDI mais 1,1. Por fim, à sua direita, a posição de caixa e o cronograma de vencimento de principal compromissos de dívida ao longo da história da companhia. Tem dinheiro mais do que suficiente para fazer frente a todos os compromissos de principal a vencer até 2032, na premissa ácida de que a empresa não teria geração de caixa ao longo desses anos. Estou na última página, página 13, a reconciliação do EBITDA com a variação de caixa ao longo do primeiro trimestre. Como sempre, a gente parte do lado esquerdo da apresentação. Partimos então de um EBITDA de 2 bilhões 969 milhões de reais. Nos movendo à direita, verificamos uma variação de capital de giro positiva de 280 milhões de reais, me perdoem, sendo 188 milhões de reais, aí sim, de Redditor, segmento hospitalar, e 91 milhões de reais provenientes das entidades Sul América. Nós temos, mais uma vez, nos momentos à direita, outros itens de balanço negativos em 233 milhões de reais. Aqui se manifesta de sobremaneira a transferência de hospitais, Maternidade Star e Glória para dentro da Atlântica D'Or, a joint venture que nós temos com o Bradesco, vocês conhecem bem.
Mais um passo à direita, nós temos pagamentos de aluguéis de R$ 194 milhões. Na sequência, pagamento de impostos no montante de R$ 585 milhões. Na sequência, e mais uma vez à sua direita, fluxo de caixa proveniente das atividades financeiras positiva de R$ 709 milhões. Aqui nós temos captações de R$ 3 bilhões, pagamento de juros de R$ 1,5 bilhão, receita financeira de R$ 1,1 bilhão, liquidação de derivativos negativos R$ 451 milhões, pagamento de JCP R$ 934 milhões e recompra de ações no montante de R$ 285 milhões. Mais um passo à sua direita, investimentos de R$ 61,6 milhões. Aqui, mais uma vez, se manifesta a transferência dos Hospitais Glória e Maternidade Star para debaixo da joint venture com o Bradesco. Chegamos, então, a uma variação de caixa ex-previdência privada de R$ 2,885 milhões, excluindo, né, os efeitos provenientes de produtos de previdência privada, chegamos a uma variação de caixa no primeiro trimestre de R$ 2,931 milhões. Turma, essa é a apresentação. Abrimos aqui o espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Devido à limitação de tempo dessa teleconferência, pedimos gentilmente aos analistas para se limitarem ao no máximo 2 perguntas, para que dessa forma mais pessoas possam participar. A primeira pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Bom dia, Paulo, Raquel, Gavina, Otávio, bom dia a todos. São 2 perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre provisão técnica. A gente nota que o saldo né, da provisão técnica ela está praticamente na máxima, né, com relação à receita, né, da Sul América, até com relação a sinistro, né? No qual passado, eu me lembro que vocês mencionaram, né, que não tinha nenhuma mudança de critério, né? A pergunta é se existe hoje alguma curva de avisos mais agressiva, né, que leve a companhia a ter esse conservadorismo adicional. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é também uma pergunta um pouco mais financeira sobre taxa efetiva de imposto de renda, tendo em vista esse aumento que a gente viu no primeiro trimestre. A pergunta é se é justo a gente pensar numa alíquota efetiva de ano fechado de 2026, né, parecida com os últimos anos, ou se a gente deveria pensar num aumento dessa taxa efetiva por conta do aumento da contribuição de Sul América no resultado, dada a contribuição social sobre o lucro líquido maior aí do segmento. É isso, obrigado. Oi, Samuel, Raquel aqui, obrigada pela pergunta. Vou começar pela primeira e depois passo para o Otávio, tá? Então, com relação à dinâmica política de provisionamento, acho que a gente continua exatamente com a mesma postura de provisionamento que a gente vem comentando aí nos últimos tris, né? Então, responsável, talvez, acho que um pouco mais conservadora e reflete o comportamento das frequências. As flutuações entre os trimestres são normais, né? Então, as frequências costumam retomar no primeiro trimestre versus o que acontece no final do ano. E a gente cada vez mais vê esse retorno da sazonalidade que a gente conhecia do cenário pré-pandêmico. Então, é normal haver algum aumento de provisão. Acho que tem mais nada de diferente para comentar, viu, Samuel? A gente segue sempre acompanhando, observando e eventuais ajustes, inclusive entre as carteiras, podem acontecer ao longo do ano. Mas, por enquanto, nada que se destaque, tá? Obrigada. Vai lá, Otávio. Obrigado, Raquel. Samuel, sobre a sua segunda pergunta, eu acho que você pegou o ponto. Nós tivemos, no quarto trimestre, uma lucratividade maior, principalmente em si a saúde, né? E isso pontualmente no primeiro trimestre implicou no pagamento maior de impostos. Agora, eu não vejo motivos para alterar a taxa efetiva estrutural da companhia ao longo do tempo, né? Lembro aqui a todos que a companhia tem, na controladora tem prejuízo fiscal, base negativa de CSL, tem muito ágil a amortizar, isso está nas notas explicativas 17, nota explicativa número 11. Nós temos
enfim, um sem número de ferramentas e mecanismos aqui para administrar da melhor maneira a alíquota efetiva da companhia. Portanto, eu não vejo motivo para uma mudança estrutural na alíquota efetiva. Eu diria que é pontual aqui no primeiro trimestre. Obrigado, pessoal. Bom dia. Imagina. A próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo, Otávio, Raquel, Gavina. Obrigado pelo espaço. Nossa primeira pergunta aqui é a questão da judicialização. A gente percebeu que teve um pouco de aumento, né, dessa questão. Eu queria saber mais se isso são questões comerciais de contratos, se são questões assistenciais. E como vocês estão vendo isso para frente, né? Porque depois daquela decisão do STF que mudou um pouco as regras e criou algumas pré-condições, se você já vê algum tipo de melhoria nessa questão já da judicialização do sistema. E, e até, né, vinculando aí também um pouco esse tema do regulatório, se vocês puderem, já que a gente está em ano eleitoral, né, isso vira um tema um pouco mais sensível, puderem atualizar a gente como estão as discussões setoriais sobre essas restrições que tinham sido propostas a planos de saúde, né, mais os coletivos, né, rescisão unilateral, interferência no preço dos planos coletivos, como está essa discussão lá, e se isso pode, de alguma forma, ser impactado pelo fato do setor estar ficando melhor e aí está perdendo um pouco mais de força o argumento de que a sustentabilidade setorial precisa ser preservada. Obrigado. Oi, Cepeda. Obrigada pela pergunta. Bom, com relação à judicialização, acho que não tem grandes mudanças nas causas, nos motivos que a gente já via ao longo do tempo. Talvez tenha uma pressão maior, a gente, desde o ano passado, vê um aumento, né, dessas judicializações, mas eu acho que isso também é um reflexo de tudo que a gente vem fazendo na gestão de sinistro, principalmente para coibir fraude, né? Então, tem uma equipe muito grande atuando nisso, tem uma frente super importante comandada pelo nosso diretor jurídico nessa caça às fraudes. E aí, naturalmente, isso traz um incremento quando a gente fala de judicialização, porque a gente está brigando do lado de cá e aí tem também alguma briga do lado de lá. Então, fora isso, não vejo nada demais. Não vimos ainda uma redução com relação à decisão do Supremo. Eu acho que é uma coisa que ainda vai ganhar maturidade ao longo do tempo. E de judicialização é isso. No regulatório, algumas discussões voltando, então eles anunciaram agora o retorno da discussão sobre coparticipação, você que acompanha isso de perto, acho que também deve ter visto, e com relação àquelas outras consultas públicas em andamento, nós não tivemos evolução. O que a gente vê de maneira extremamente positiva, porque são mudanças, discussões que podem trazer mudanças estruturais no mercado e que precisam de uma avaliação de impacto regulatório, precisam trazer uma conversa robusta com todos os entes, né, todos os elos dessa cadeia produtiva, inclusive o pagador, né? Então, a gente reforça muito isso para a ANS, que antes de tomar qualquer tipo de decisão de forma ali intempestiva, obviamente toda a avaliação de impacto regulatório tem que ser feita, e o pagador, né, 80% dos beneficiários têm acesso à saúde suplementar através dos empregadores, então é cada vez mais relevante que o empregador tenha assento nessa mesa, converse não só com suas operadoras, mas também com o regulador. Então, não tem nenhuma evolução, né, desses pontos que estão sendo discutidos, o que é bom. So far, so good. Tá? Obrigada, Cepeda. Obrigado, Raquel. A próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Acho que queria explorar um pouquinho aqui mais hospitais. Acho que esse primeiro trimestre, né, ele até olhando o resultado das fontes pagadoras, ele foi um trimestre que teve uma sinistralidade muito boa, né?
E aí, quando a gente vê uma dinâmica aqui, né, até tri contra tri, que eu sei que é um pouco mais difícil da gente ver essas tendências, mas quando a gente observa, né, no histórico, tri contra tri em hospitais, você sempre tem algum crescimento de receita e esse tri em específico você acabou tendo um comportamento um pouquinho diferente. Eu entendo que tenha o efeito da venda de GSH, mas mesmo assim, né, essa magnitude ela acaba sendo um pouco diferente do histórico. Queria tentar entender um pouquinho, né, como que vocês enxergam esse janeiro e fevereiro, se ele foi um pouco mais atípico, né? Se ele teve uma frequência um pouco mais fraca do que o normal, e se isso acabou de alguma maneira limitando, né, tanto esse crescimento da receita, mas também uma alavancagem operacional maior e a gente não ter visto, né, uma margem de repente até um pouquinho mais pronunciada. E aí o outro ponto, né, aí tentando carregar isso daqui pro restante dos tris do ano, eu entendo que olhar a margem agora ela está um pouco mais desafiadora. Acho que vocês vêm comentando ao longo dos últimos tris, que acaba tendo algumas coisas que são do business, então o honorário médico que acaba sendo faturado, mais insumo também, e isso naturalmente faz com que a gente devesse olhar mais o EBITDA nominal crescendo ou não. Mas quando a gente pega, né, essa tendência e olha a base de comparação dos próximos tris, vai ficando cada vez mais difícil, né? Olhando principalmente terceiro e quarto trimestre, acho que a base ela fica um pouco mais desafiadora e eu queria tentar entender assim se dá para a gente carregar isso daqui, esse crescimento de EBITDA mesmo nesse cenário aqui de base um pouquinho mais desafiadora, ou se alguma coisa que vocês estão vendo que poderia destravar assim que o volume ele voltasse para um patamar mais normalizado. É isso, obrigado. Vinícius, é o Paulo aqui. Olha, a gente analisa esse primeiro trimestre com normalidade, consistência de crescimento. A gente evita fazer essa comparação de trimestres com sazonalidades diferentes. Então, acho que a melhor forma da gente guiar vocês para olharem primeiro tri contra primeiro tri. E olhando dessa maneira, a gente cresceu 4% o volume, ganhou meio ponto de margem, mesmo fazendo os ajustes aí dos one-offs. E mesmo considerando um ponto que você pegou importante, tem uma série tem crescimento, né, de a parte de honorários, como você colocou, e tem também algumas negociações onde a gente trouxe para dentro da conta hospitalar algumas negociações de pacotes cirúrgicos, materiais que eventualmente eram comprados diretamente pelas operadoras. Quando você faz um pacote, isso passa a compor a conta hospitalar. E tem uma pressão ali na linha do insumo sobre receita por conta disso. Ao mesmo tempo, tem um benefício de crescimento de ticket, de top line, que compensa, como você bem colocou, nominalmente no EBITDA positivo, mas pode ter um impacto em margem. Mesmo com todos esses impactos, né, que a gente citou, a gente está conseguindo expandir margem e sempre olhando o primeiro tri contra o primeiro tri. Quando a gente fizer o segundo tri, olhando o segundo tri contra o segundo tri, e a gente vai continuar perseguindo dessa maneira, né? Acho que crescimentos sólidos, consistentes e sustentáveis ao longo do tempo. Lembrando que a gente tem CAGR de EBITDA nos últimos 10 anos acima de 20%, e acho que a companhia, mesmo em cima de uma base muito maior para crescer, vem consistentemente entregando esse nível de crescimento. Então, acho que, tocando os pontos aí que você colocou, a gente está vendo como uma normalidade, não estou vendo nada como fora das nossas expectativas. Obrigado. Boa, claro. Obrigado, Paulo. A próxima pergunta vem de Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Oi, pessoal. Paulo, Otávio, Gavina, Raquel, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas também, por favor. Eu queria começar por Sula, né? A gente, quando tenta fazer uma análise aqui, olhando só para o negócio de saúde, até expurgando odonto, tentar ver um pouco o que é tendência de ticket, custo por vida, a gente já nota um patamar aqui de crescimento de ticket praticamente flat ano contra ano. Claro que tem uma compensação super grande aqui na ótica do custo, né? Não à toa o Emalar ainda tem uma melhoria razoável, mas acho que talvez a ajuda que eu gostaria de pedir para a Raquel seria tentar entender aqui na dinâmica de ticket o que é feito reajuste e o que é feito mix, né? Desses produtos mais eficientes, porém com ticket
ticket um pouco mais baixo entrando na base da companhia. Então, de repente, no ticket, aqui nos reajustes, entender se esse patamar de queda de 4 pontos do PMS, ele se reflete também para os corporativos maiores, ou enfim, se tem alguma sensibilidade que vocês podem passar para a gente em relação à sensibilidade de contratos maduros, ajudaria a gente bastante. Essa é a primeira pergunta. E um segundo ponto, esse mais estratégico, seria o seguinte, né? Está chamando bastante atenção do mercado o quão robusto tem sido o crescimento de oncologia que vocês vêm entregando ao longo dos últimos trimestres. Eu queria entender, assim, qual que é a implicação que isso poderia ter nas possíveis decisões de alocação de capital futuras do conglomerado, né? De repente, tratar com um pouco mais de prioridade uma entrada orgânica ou inorgânica em diagnóstico, né? Que acaba sendo uma porta de entrada aqui para a jornada oncológica de vários pacientes, ou de repente adensar ainda mais a operação oncológica com futuros M&As, ou de repente vocês têm uma necessidade de aumentar um pouco mais o número de leitos olhando para frente, até para conseguir fazer essa integração ambulatorial e hospitalar dentro do escopo oncológico. Tentar entender um pouco assim o quanto que essa vertical pode impactar aqui nas decisões de crescimento futuras aqui da Redditor. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Gustavo, obrigada pela pergunta. Olha, vou te dizer que sua pergunta trouxe exatamente os dois pontos que estão gerando essa redução do crescimento do ticket médio, tá? Então, sim, tem uma redução nos índices de reajuste. Eu acho que dá para você ter uma ideia do que acontece com as outras carteiras a partir dessa informação que eu dei do PME, né, que são dos contratos até 29 vidas. Ano passado, o reajuste, salvo engano, foi na casa de 15,2, né, do pool da Sul América, e esse ano na casa de 15,8. Então, esse reajuste mais baixo do varejo reflete o que vocês estão vendo nos números de forma geral, né, redução de forma consistente, trimestre após trimestre, aí, de sinistralidade, que gera, sem sombra de dúvida, um reajuste mais baixo. E lembra que a gente sempre tenta, quando vai negociar com o cliente, trazer outras ferramentas que reduzam o reajuste. Então, mesmo no cliente que já está na casa, tem algum ajuste que a gente pode fazer na coparticipação, tem alguma troca de produto que se possa fazer, que tenha ali uma rentabilidade maior em termos de reembolso, então coloca um produto modular, ou uma extensão de contrato, né? Então, a gente faz um acordo com o cliente que segura ele na casa por mais 2 anos, 3 anos, até mais do que isso às vezes, e isso também acaba refletindo num reajuste mais baixo, uma vez que a gente firma uma parceria de longo prazo. Do outro lado do mix, a mesma coisa, né? Cada vez que a gente lança um produto novo ou que adentra numa nova região, a gente tem feito isso com produtos desenhados ali para cada região, apesar de, na maioria das vezes, serem produtos nacionais. E a lógica de precificação cada vez mais consistente, olhando ali para a região que a gente tem entrado. O PME, até pouco tempo atrás, não tinha nenhum tipo de venda com coparticipação. A coparticipação, dependendo do percentual, né, de coparticipação, pode reduzir o preço em até 20%, 22% em alguns casos, tá? Então, quando eu passo a ter uma venda na casa de 40% desse segmento de varejo com coparticipação, obviamente que isso traz também um efeito no mix, né, para fins de crescimento de ticket. O empresarial, falando dos últimos 12 meses de venda, eu já estou com 85% de tudo que foi vendido com coparticipação. O PME+, que são aqueles contratos de 30 até 200 vidas, 55% com coparticipação. E o adesão, já desde o final de 2023, 100% do que a gente vende são produtos com coparticipação, necessariamente também com reembolso modular, né? Então, não tem um motivo único, né? Mas quando você vai recompondo tudo isso, você chega num crescimento de ticket mais baixo. E a gente está muito tranquilo com isso, né? Então, o nosso objetivo principal, junto com manutenção, com aumento da margem, é o crescimento da base, né? E nisso a gente está sendo muito bem sucedido, conforme os números que a gente deu aí no início da nossa conversa.
Então, acho que espero ter respondido, não tem um motivo único, a gente vê dos dois lados explicações aí para essa redução do crescimento do ticket. Tá bom? Obrigada. Vai lá, Otávio. Vou pegar a segunda aqui, Miele Paulo. Bom, não tem mudança aqui na nossa estratégia de alocação de capital. Vocês têm visto a nossa preferência nos últimos anos pelo crescimento orgânico. Historicamente, na oncologia, a gente também tem dado preferência a crescer organicamente. E quando a gente vê uma aceleração como essa, na verdade, você coloca muito pouco capital, né, para crescer em oncologia. A alocação de capital ela é muito mais baixa do que você tem no diagnóstico ou nos hospitais. A gente está muito bem posicionado, como eu tinha falado, né, com os centros de câncer integrados aos nossos hospitais, as clínicas integradas, uma procura muito grande de novos médicos para compor nosso corpo clínico. Então, a gente tem procurado estruturar nossas unidades, adicionar algumas para dar conta aí dessa demanda, mas sem nenhuma mudança na nossa visão de crescimento. A mesma coisa no diagnóstico, a gente tem crescido através dos próprios hospitais, que têm seus centros de diagnóstico robustos e a gente tem crescido também nessa área através do crescimento orgânico. A mesma coisa nos hospitais. Dito isso, a gente montou essa empresa muito através de aquisições. Vocês conhecem a nossa história, a nossa trajetória. Então, bons ativos a preços que façam sentido, né, mantendo nossa disciplina aqui de retornos para alocação de capital, obviamente a gente vai estar atento e ativo se surgir uma boa oportunidade. Tá claro. Obrigado, Paulo. Obrigado. Obrigado, Raquel. A próxima pergunta vem de Joseph Giordano, da JP Morgan. Olá, bom dia a todos, Paulo, Raquel, Gavino, Otávio, obrigado pela minha pergunta. Eu queria explorar dois pontos rápidos aqui. Acho que eu ia falar de M&A, a gestão de caixa continua bastante robusta. Eu queria explorar a questão da oncologia um pouquinho mais. A gente vê players com dificuldade na indústria, então é uma pergunta que eu fiz em alguns tris passados, se vocês têm visto, né, uma maior migração, né, para vocês, né, e isso aqui inclui talvez corpos clínicos relevantes, né, migrando para a operação. E o segundo ponto na Sula em específico, a gente vê um dos grandes players voltando a trabalhar nesse setor premium, então eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo a competição nas diferentes castas de produto, né, apesar do crescimento ainda bastante saudável. Muito obrigado. Muito bom, Joe. Falando aqui sobre atração de médicos aí na oncologia, acho que em função de tudo que está acontecendo no mercado e do nosso posicionamento, a gente está num momento assim de recorde de demanda pelo lado de médicos, de oncologistas que querem se juntar ao nosso grupo. A gente está até com dificuldade de absorver todo o corpo clínico que a gente teria potencial de absorver, e obviamente estamos sendo aqui seletivos e trazendo os que têm mais alinhamento aqui, melhor formação e mais alinhamento com o nosso grupo de oncologia. Então, é um momento, sim, de crescimento bastante robusto aí na adição de médicos, talvez recorde na nossa história, e a gente está procurando aí trazer os melhores aí para compor o nosso time, que já é um time muito forte. Passo para a Raquel aqui para pegar outra pergunta. Oi, Joe. Obrigada pela pergunta. Bom, com relação ao setor premium, é um setor que a gente até brinca aqui internamente que foi um de volta às origens, né, desde 2023, então a gente aumentou cada vez mais a concentração, principalmente quando eu olho para varejo, de produtos que são vendidos do meio da pirâmide para cima, né? Honestamente, não vi nenhuma alteração estrutural aí no cenário competitivo com esses anúncios de marketing recentes, né? De outras operadoras, colocando um foco maior nisso. Para a gente não mudou, a gente tem um nível de retenção muito, muito bom quando eu faço uma quebra por produto, principalmente nesses produtos de meio de pirâmide para cima. Desde 2023, a gente tem visto esse aumento de comercialização e de retenção nesses produtos. E
com relação ao crescimento de ticket versus essa consolidação cada vez maior do setor premium, é aquilo que a gente vem falando, né? Acho que isso reflete, isso está dando para a gente uma maior possibilidade de concorrência, inclusive nesses produtos, graças a toda a estratégia que a gente tem, não só de produto, mas também aqui de gestão de sinistro, um trabalho muito importante que vem sendo realizado aí pelos nossos times. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. A próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo espaço. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é com relação à Sula, né? Então, por um lado, a gente viu uma melhora de MLR bastante significativa ano contra ano, mesmo com uma constituição de reserva técnica robusta, mas por outro lado, a gente viu uma adição de vidas aqui no TRI um pouco mais fraca do que o ritmo que vocês vinham apresentando. Então, eu queria entender assim, como é que o management está pensando aqui, está fazendo esse balanço entre crescimento e rentabilidade, porque o que fica aqui, o sentimento é que daria para crescer talvez de forma um pouco mais robusta, dada a melhora de MLR e constituição de provisão também bastante robusta. E a minha segunda pergunta é com relação aos hospitais, né? Especificamente quando a gente olha para o MatMed, né? A gente entende que o mix de procedimentos traz um MatMed um pouco mais carregado, e eu queria entender como é que vocês pensam em tentar otimizar isso, né? Se vai ser mais numa renegociação, tentar negociar contratos com fornecedores, se tem alocação de capital em algum dos elos para tentar, de certa forma, verticalizar algum desses custos. O que vocês estão vendo aqui para tentar melhorar um pouco isso, se é que tem espaço? Obrigado. Oi, Flávio, vou começar aqui. Obrigada pela pergunta. Bom, primeiro acho que a gente precisa reforçar que a gente nunca olha só para um trimestre, né? Então, acho que a trajetória de adição de beneficiário é um filme consistente que há vários trimestres a gente tem ampliado o nosso share de mercado. A gente continua com tudo aquilo que a gente vem mencionando, né? Com o nosso mantra de subscrição responsável, buscando crescer com rentabilidade e sem nunca entrar em guerra de preço. Então, entre crescimento de base e sacrifício de rentabilidade, a gente sempre vai buscar a manutenção dessa rentabilidade. E mais, assim, a gente até viu alguns contratos, né, principalmente de grandes movimentações, de grandes empresas, tal, tanto das que estão no mercado ou que eventualmente tenham saído daqui, em muitos casos é quase que um clean-up, né? Então, são clientes que não estão gerando resultado positivo e que aí a gente acaba não fazendo nenhum esforço para segurar. Então, eventualmente, vai sim ter algum trimestre que o número, de forma isolada, pode ficar um pouco mais baixo, mas na foto como um todo, quando você olha o filme, né, de forma mais ampla, o número vai seguir positivo, tanto de crescimento quanto de manutenção e melhoria constante de rentabilidade. Obrigada. Flávio, vou pegar a parte aqui dos materiais. Esse aumento de insumo sobre receita, ele é totalmente explicado, como você já antecipou, pelo mix, né? Um mix mais cirúrgico, um mix de cirurgias mais complexas e algumas negociações, como eu comentei aqui, dos pacotes cirúrgicos que passaram a incluir os materiais que não transitavam pela conta. Oncologia, obviamente, crescendo dentro da participação, o insumo sobre receita na oncologia é bem mais alto. Tudo isso somado faz com que a gente tenha um ligeiro aumento aí do insumo sobre a receita. Se a gente olhar a mesma cesta de materiais, a gente teria estabilidade ou até redução de preços. Então, nossa área de compra está trabalhando bem. Claro que tem oportunidade, com toda a escala que a Redditor está adicionando, claro que tem oportunidade da gente fazer melhor, da gente concentrar mais volume nos grandes parceiros que a gente tem. E no nosso braço aqui de distribuição, a gente tem procurado, já fizemos isso para uma série de produtos, trazer alternativas, registrar novos produtos, principalmente em áreas que a gente entende que a gente não está tão bem servido, que as condições de preço não estão em linha com a nossa expectativa. A gente tem um foco bastante forte de
de trazer novos produtos que hoje não estão no Brasil. Então, isso tem sido positivo também. O foco dessa área de distribuição não é ser uma das gigantes do setor de distribuição, mas sim cumprir esse papel de olhar nichos específicos que podem beneficiar a Redditor e depois, obviamente, até outros hospitais dentro do mercado. Obrigado aí, Flávio. Eu que agradeço. A próxima pergunta vem de Caio Moscardini, do Santander. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. A primeira delas com relação aos hospitais, né, queria entender um pouco a cabeça de vocês sobre a adição de leitos operacionais ao longo do ano. Né? A gente ficou com a impressão de que a adição de leitos em março acabou um pouco mais fraca do que o esperado, principalmente porque era um mês cheio, né? Mas isso acabou nos traduzindo em um aumento mais significativo versus os leitos que já tinham sido abertos, né, que vocês comentaram em janeiro e fevereiro. Então, pegar um pouco da visão de vocês sobre isso. E a minha segunda pergunta é com relação aos produtos com coparticipação, né? Como que está o desenho desses novos produtos? Quantos por cento de coparticipação vocês têm implementado nos novos produtos? E como que isso se compara com os produtos que estão na base hoje? Então são essas duas perguntas. Muito obrigado. Bom, vou pegar a primeira aqui dos leitos, Caio. De fato, a gente poderia ter tido um crescimento mais forte no final do trimestre, um crescimento de leitos operacionais. A decisão nossa foi de descontinuar ou reduzir, num dos casos, bastante o nosso volume com duas autogestões específicas que vêm enfrentando alguns problemas financeiros. Elas, obviamente, não têm um peso, quando a gente olha a Redditor como um todo, ela não tem um peso tão significativo, mas quando você olha na expectativa de leitos operacionais para serem incrementados no mês de março e afetar o número do primeiro trimestre, ela tem sim um impacto. Então, foi uma decisão nossa, em linha com o que a gente fez em outros momentos, até com clientes muito maiores, com um impacto muito maior aqui para os nossos volumes, mas em linha com a disciplina da companhia. A gente vai estar sempre olhando o que faz mais sentido numa estrutura hospitalar, se é crescer leito, ou se é proteger mais o teu contas a receber e se relacionar, obviamente, aí com parceiros que tenham equilíbrio, sustentabilidade por longo prazo. Às vezes são operadoras que passam por uma dificuldade, a gente eventualmente reduz o relacionamento e num segundo momento até pode voltar a crescer no momento de mais equilíbrio, mas nesse primeiro trimestre a decisão foi reduzir aí a exposição e teve sim impacto no nossa adição de leitos operacionais. Vou passar para a Raquel continuar aqui na segunda pergunta. Obrigada, Paulo. Oi, Caio. Obrigada pela pergunta. Vamos lá, com relação aos produtos com coparticipação, né? Acho que quando a gente olha para anos atrás, a gente viu uma incidência de percentuais de coparticipação mais baixos, né? Então, a gente ouvia falar de 10% de coparticipação, 15%, coparticipação revertida para a empresa, né, para o empregador e não para a operadora. Então, valores menores que focavam muito mais em consultas eletivas e exames do que qualquer outra coisa. Então, não tinha pronto-socorro, por exemplo. E hoje a gente vê, em primeiro lugar, a coparticipação abarcando mais procedimentos, né, ambulatoriais. Então, ida pronto-socorro, consultas eletivas, exames, terapias, né, que principalmente há cerca de 2 anos atrás ficou ainda mais relevante a coparticipação em terapias. E em pronto-socorro, a gente sempre conversa muito, né, com os nossos clientes, com os RHs, os contratantes, que é fundamental que se tenha. A ida a um pronto-socorro acaba encarecendo, né, gera uma consulta mais cara do que uma consulta eletiva, e muitas vezes, dependendo do segmento, né, então, quando a gente olha para, sei lá, do setor automobilístico, pode ter ida a pronto-socorro para geração de atestado médico, então, eventualmente, a gente vê esse tipo de comportamento em uma região ou outra. Então, é fundamental que se tenha também a coparticipação no pronto-socorro, e as empresas cada vez mais têm feito isso. Esse é um dos exemplos que eu dei, acho que foi na pergunta do Cepeda, se não me engano,
de ajustes que a gente faz à medida que o tempo passa. Então, tem clientes que estão conosco há 5, 10, 15, 20 anos e que ainda tem espaço para fazer algum ajuste no produto, inclusive de coparticipação. Hoje, o que a gente mais tem vendido é abarcando esses 4 grupos de procedimentos aqui e cerca de 30% de coparticipação nesses procedimentos. No varejo, a gente acaba tendo algum tipo de limitação no valor total, né, que pode ser cobrado de coparticipação para dar uma maior previsibilidade para o cliente e facilitar o formato de venda, né, do corretor desses produtos. E no corporativo, a gente vê uma coparticipação de 30%, não necessariamente com limite. Tá? Em alguns casos, tem uma coparticipação também em valor fixo, em reais, cerca de R$200, R$250 para internação, isso a gente tem começado a ver também, mas o mais comum é em pronto-socorro, consulta letiva, exame, terapia, em 30%. Tá bom? Obrigada. Ótimo, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Renan Prata, do Citi. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Uma pergunta bem rápida aqui em hospitais, na parte de ticket, né? A gente vê que o nível de número de cirurgias ele parece estar num novo patamar aí mais elevado versus o histórico e vem contribuindo bastante para o aumento de ticket. Então, assim, eu queria pegar um pouco a perspectiva para o ano, assim, como vocês enxergam essa linha, né, de ticket, crescimento de ticket que vem rodando bem acima da inflação e, e como isso traduz ali na margem de hospitais, né? Qual que é a perspectiva para o ano também, pensando na margem de hospitais? É isso, pessoal. Obrigado. Ô, Renan, assim, historicamente a gente sempre colocou que a melhor forma de olhar nosso ticket era 2 pontos acima do IPCA, em função desse crescimento que você mencionou de cirurgias complexas, da participação de oncologia dentro do todo, a gente teve uma aceleração disso. E também destacar essas negociações de pacotes cirúrgicos, coluna principalmente, que a gente passou a ter o material dentro da conta hospitalar, isso também tem um impacto em ticket. A gente está vendo como expectativa uma continuidade desse padrão que vocês estão vendo nesses trimestres recentes, em função desse combo de impactos. Então, acho que é o que a gente pode sinalizar aí para vocês. Obviamente, para longo prazo, depois que a gente tiver parte desses impactos já normalizados, a gente sugere que vocês voltem a olhar o IPCA mais 2 pontos. Obrigado aí, Legal. Renan. Obrigado, Paulo. A próxima pergunta vem de Márcio Sacco, do Bradesco BBI. Bom dia, pessoal. Eu tenho 2 perguntas na parte de hospitais. A primeira sobre glosas, né? Teve um aumento, tanto ano contra ano quanto sequencialmente. Queria saber se teve algo pontual nesse trimestre, né, para justificar esse aumento aqui da glosa. Acho que foi um patamar mais alto do que a gente viu, né, em todos os trimestres de 2025. Essa é a primeira. E a segunda, Paulo, se você puder falar um pouco sobre como é que você está vendo a evolução ali na receita de hospitais entre as outras fontes pagadoras. Né, nesse TRI, a gente viu aqui que, né, ao contrário do ano passado, a linha lá de eliminações, né, ou seja, a receita que vem de Sula para os hospitais ficou estável ano contra ano. O ano passado vinha subindo. Acho que faz sentido, né, esse aumento, dado a maturação dos greenfields, né, onde tem ali uma participação maior de Sula do que outras, né, fontes pagadoras. Mas então, se você puder falar um pouco aí sobre como é que você está vendo aí essa evolução na receita aí de hospitais de outras fontes pagadoras. São essas as perguntas. Obrigado. Legal, Márcio. Obrigado aí pelas perguntas. Em glosa, isso aqui é integralmente explicado por mix de hospitais. Então, a gente tem a provisão de glosa para cada hospital, de acordo com a história recente daqueles hospitais, né, de glosa final. E
conforme você cresce o volume em mix, num mix diferente, você pode ter pequenas variações para cima e para baixo. Nesse caso, o crescimento foi um pouco maior em hospitais que a gente tem uma provisão de glosa um pouco mais alta, e daí esse impacto, nada material, nada que nos preocupe. Com relação à Sul-América, obviamente, a gente teve um crescimento a partir da nossa entrada lá na Sul-América. Existia historicamente ali algumas áreas onde a gente não tinha todo o relacionamento que a gente poderia ter, e a gente teve uma ampliação de relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, a companhia continua tendo a grande maioria da sua receita vinda de outras operadoras, grandes parceiros nossos, parceiros de longo prazo. Então, é trabalho aqui da nossa equipe comercial manter os nossos volumes crescendo e o nosso relacionamento crescendo também com os outros clientes. Então, quando a gente consegue crescer tanto em Sul-América quanto nos outros, de maneira a manter a participação de Sul-América estável, a gente vê até isso como uma boa notícia aqui, sinal que a gente está conseguindo trabalhar bem com todo o mercado. Obrigado aí pelas perguntas, Márcio. Entendido. Obrigado, Paulo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll para que faça as considerações finais da companhia. Agradecer o apoio dos nossos investidores, aproveitar também para agradecer as nossas equipes. A turma tem trabalhado duro, tem conseguido entregar resultados importantes aí para a companhia. Temos ainda muita coisa para fazer, muitos ganhos aí de eficiência e crescimento para colher, mas estamos aqui felizes com a entrega de resultados. Então, agradeço aqui a toda a equipe da Redditor, a toda a equipe da Sul-América que vem fazendo aí um trabalho brilhante. Muito obrigado, nos vemos aí no próximo call. A teleconferência da Redditor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.